estado com a dimensão da Bahia, que abrange 417 municípios, a diversidade regional é imensa. E um dos desafios para o governo é unir os interesses e as necessidades de cada prefeitura. Você sabia que existe uma associação civil sem vínculo partidário que vem cumprindo esse papel de facilitar a comunicação entre os prefeitos e os governos estadual e federal? A União dos Municípios da Bahia, UPB, foi criada há 51 anos e pela primeira vez tem uma mulher como presidente, a prefeita de Cardel da Silva, Maria Quitéria, com quem eu converso a partir de agora. Seja muito bem-vinda, prefeita. Eu que agradeço, Tchali, aqui na Band, fazer essa explanação do que é o UPB. Exatamente, é com isso que a gente vai começar esse bate-papo de hoje, explicando melhor para o pessoal que nos acompanha qual tem sido a missão e a importância da UPB ao longo desses 51 anos. Pois é, ao longo desses anos, como você falou, primeira vez que temos uma mulher e a mulher tem essa diferença, a gente tem buscado tirar mais do que a UPB já é uma entidade sem fins partidários ou políticos, a gente tem que buscar a autonomia dos municípios. E durante esses 51 anos, nós comemoramos não só as vitórias, mas também, com certeza, os avanços que nós tivemos constituindo o município como um ente federado, né, autonomia, e tentando ter agora, com todas as dificuldades que o nosso país tem enfrentado, tentando driblar, fazendo uma gestão cada vez mais eficiente. Essa é a missão hoje, e particularmente a minha como presidente, é estar buscando fazer com que a gestão pública tenha cada vez mais um olhar pela sociedade como se fosse uma empresa, deixar aquele cunho que muitas vezes as prefeituras tiveram, e a vida inteira foi assim. A prefeitura sempre foi dita como um cabide de empregos, uma oportunidade para que as pessoas tivessem o seu... não como dali fosse uma gestão pública, mas como se ali fosse, às vezes, até a casa do político. E não é. Então, a gente tem tentado mostrar isso e buscado, junto com os prefeitos e com as prefeitas da Bahia, fazer essa gestão se transformar em uma empresa privada, uma gestão mais eficiente e com resultados, focados no resultado. Excelente. E nos últimos dias 13 e 14, a UPB realizou o Encontro Regional de Orientação aos Gestores Municipais da Bahia. A capacitação dos servidores públicos tem sido uma de suas principais metas à frente da UPB há quase 3 anos? Verdade. E eu, Tchali, também fui vice. Então, assim, eu já tenho quase 5 anos na UPB, envolvida com essa dinâmica de trazer a capacitação como foco, buscando também não só que o gestor tenha a qualificação, porque muitas vezes o prefeito não sabe. O prefeito, quando ganha a eleição, ele é dono de um posto de gasolina, é fazendeiro, é professor, enfim, várias atribuições, e ele se torna prefeito. Então, a gente tem buscado dar essa orientação ao prefeito, mas ampliando essa informação para os secretários, os agentes políticos, que muitas vezes também são contratados para os cargos de secretários e não têm noção da administração pública. Então, buscando isso, fizemos uma parceria há 3 anos com o Tribunal de Contas dos municípios. Levamos aos municípios, às regiões, porque nós temos uma Bahia super dificultosa de acesso, municípios como o Oeste, que são longe, divisa com Minas. Então, a gente tem levado ao UPB com o órgão do TCM para fazer essa capacitação. E isso tem trazido um resultado, um ganho, que as contas dos municípios não têm sido tão rejeitadas quanto antes, por erros que muitas vezes o próprio gestor, o técnico da prefeitura não sabe. Então, essa informação que a gente tem levado tem dado um resultado muito positivo, e isso facilita também para que todos os meios de fiscalização, o próprio vereador, as câmaras de vereadores dos municípios, a própria comunidade tenham acesso a essa informação, porque também aprovamos, no governo federal aprovou no Congresso a lei da transparência. Então, juntamos essas informações e estamos batendo na porta mesmo da prefeitura e levando a informação, capacitando, diminuindo assim a distância entre a prefeitura e o Tribunal de Contas. É uma forma de buscar eficiência, e quem ganha com isso é a população. Sem dúvida nenhuma, porque aplicar o recurso público com responsabilidade e da forma correta, muitas vezes o próprio prefeito, o secretário, ele tem a dificuldade por conta da lei, que é muito nova, é muito recente. Nós temos aí a 866, que é a lei de licitação, que apesar de
de tudo, era a lei nova, a lei de responsabilidade fiscal também é uma lei nova. E nós temos prefeitos que foram eleitos agora, mas que já foram prefeitos anteriormente, anos atrás, que não tinha lei. Então se depara com uma situação diferente. A gente precisa também orientar com o foco na responsabilidade com o recurso público, mas principalmente também para que muitas vezes a população que antes queria que a prefeitura desse um emprego ou queria ter um benefício na prefeitura, que antes era, né, não tinha problema, não tinha impedimento legal. E hoje tem impedimento legal. As pessoas têm que saber que só para trabalhar na prefeitura, através de concurso, que hoje nós temos uma lei que limita que nem todo mundo pode vender para a prefeitura. Então, isso tudo hoje tem dificultado, mas também tem buscado blindar e proteger o erário público. Né? Nós estamos agora num momento de crise, onde tem muitas prefeituras que estão demitindo funcionários por conta do índice de pessoal, que é uma coisa recente também, que nós não tínhamos antes. Eu tenho que gastar apenas 50% do que eu recebo de arrecadação com o pessoal. Então, muitas coisas mudaram e a gente precisa estar levando isso. A UPB hoje tem esse foco. Eu sempre busquei, como prefeita e que entrei na política jovem, buscar transformar a visão não só da população como do prefeito, mas principalmente da sociedade, de que hoje ser prefeito não é apenas ganhar uma eleição e tomar conta da prefeitura de qualquer forma, tem que ter responsabilidade. É um gestor. Mas a gente vai continuar esse bate-papo no próximo bloco. Não saia daí que a gente volta já. A minha convidada de hoje do Band Entrevista é a prefeita da cidade de Cardeal da Silva e presidente da União dos Municípios da Bahia, Maria Quitéria. Prefeita, ainda falando, né, dessas ações da UPB, no próximo dia 20 acontecerá na sede da União dos Municípios o primeiro Fórum Baiano de Atração de Investimentos Internacionais. Em um primeiro momento, que municípios estariam mais preparados, seriam mais promissores para atrair esses investimentos? Pois é, Tchali, a gente tem feito esse trabalho, já vem há um ano que a gente vem desenvolvendo esse fórum, para que a gente mostrasse ao prefeito e trouxesse quem são as pessoas que são responsáveis aqui no estado para estar dando apoio a esses municípios, a essas cidades que têm a capacidade técnica, estrutural, logística para trazer o investimento internacional. Para que também a gente saia desse eixo da área metropolitana de indústria, de captação de indústria, e a gente também leve para as outras regiões. Mas para isso a gente viu a necessidade de instruir, de ensinar à prefeitura quais são as leis, os mecanismos, de que forma ela pode conseguir esse recurso internacional. Então a gente vai, claro que para cidades tem um corte aí que já vai para cidades com mais de 150 mil habitantes, que não basta ser a cidade que tenha condição que queira, ela tem que ter a condição para tal. Então a gente também buscou o Banco Internacional, bancos internacionais como um parceiro na instrução, na capacitação. Porque muitas vezes o prefeito pega um avião, viaja, eu vou na China, eu vou na Itália, tem indústria ali, vou em São Paulo tentar captar uma indústria para a minha cidade. E nem sempre, por mais que ele ame,
infelizmente recebemos 0,25 do 5. Então, a gente foi para Brasília agora pedir que honrasse um compromisso que foi acordado. O governo federal, através, né, do Tesouro Nacional, falou que o ano fiscal seria, na lei, seria um ano fiscal, e eles falaram que a gente só tinha direito a 6 meses, então era 0,25%. E não foi o nosso acordo e a gente está lá brigando e vamos continuar. Tivemos com o vice-presidente da República, tivemos também com o presidente do Senado e a gente vai continuar reivindicando uma coisa que nós conseguimos através do voto lá no Congresso. De um acordo. A gente vai continuar esse bate-papo, ainda muitas ações da UPB no próximo bloco. Não saia daí que a gente volta já já. A minha convidada de hoje do Band Entrevista é a presidente da União dos Municípios da Bahia, Maria Quitéria. Prefeita, ainda falando do cenário financeiro dos municípios baianos, eu tenho visto que uma de suas bandeiras é a defesa pela revisão do Pacto Federativo, que define ali a partilha da receita arrecadada por meio dos tributos. Como é que tem sido essa discussão? Olha só, nós criamos dentro do núcleo do Congresso Nacional alguns deputados municipalistas e a gente teve logo no início da gestão do Eduardo Cunha com ele pedindo que fosse revisto a questão do Pacto Federativo, no intuito de que não se justifica mais, desde 88, quando foi criado os municípios e foi feito o Pacto Federativo, a gente continuar com a menor parte do bolo tributário. Já que todos os municípios que vivem as pessoas, onde nasce, onde se é feito o serviço de saúde, de educação, não se justifica a gente receber 15%, que hoje não é mais 15% do bolo tributário, por conta de que se foram criados depois da revisão do pacto, depois da criação do pacto, foram criados outros impostos. E nós só ficamos com o IPI, Imposto de Renda, nesse conjunto de desonerações que foi feito desde 2008, a Bahia foi o terceiro estado que mais perdeu arrecadação e ainda assim os municípios hoje sobrevivem a maioria deles de FPM. Então não justifica que nós recebemos, nós todos os cidadãos brasileiros, vivemos e moramos no município. E como é que esse nosso recurso, nosso imposto que nós pagamos, ele não volta em benefício para o município? Já que quando a gente compra um carro, quando a gente faz uma operação de crédito no banco, esses impostos eles não voltam da mesma proporção para os municípios. Então a gente está propondo hoje, e já foi feito vários estudos, inverter. A União ela deve ficar com a menor parte do bolo tributário e os estados e os municípios onde se vivem, onde se trabalha, onde se tem mais despesa, a gente tem a maior parte do bolo tributário. Não que com isso a gente queira enfraquecer, pelo contrário, a gente quer fortalecer as políticas públicas, porque você imagina como é que hoje eu tenho as escolas, eu tenho um hospital, eu tenho um posto médico. Antigamente as prefeituras, elas quando começaram, elas tinham apenas uma escola, o posto médico e enfim, hoje nós temos o CRAS, o Serviço de Atendimento ao Cidadão, o idoso, hoje nós trabalhamos com a gestante, somos responsáveis, a maioria dos municípios, pela questão da média complexidade, que é fazer pequenas cirurgias. E muitas vezes a gente também assume a alta, porque nós que resolvemos os problemas do cidadão lá na ponta. Quando a criança nasce, eu não tenho a obrigação de ter um hospital, mas se uma criança, uma pessoa vem a ter filho, eu tenho que dar todo atendimento. Se o hospital do estado não tiver uma vaga, eu tenho que me virar e resolver o problema como prefeito ou prefeita da cidade. Então, é partindo dessa teoria que a gente está vivendo hoje a diversidade de ter um problema grave na sua cidade e não ter como resolvê-lo por falta de recursos financeiros. E muitos municípios, se você observar, têm hospitais para resolver o problema. E se você chegar nas cidades grandes, nos maiores centros, não tem hospital. Você procura nas cidades grandes, qual é o hospital municipal? Um exemplo aqui de Salvador, não tem hospital municipal. Se você chegar em Esplanada, em Alagoinhas, nas cidades maiores, o próprio, a gente fez um estudo com o próprio Secretaria de Estado e eles observaram e falaram, é verdade. Mas se você for nas cidades menores, tem um hospital, porque a gente não tem como estar mandando o nosso paciente todos os dias para uma consulta em Salvador, 300, 400, 500 quilômetros, 800 quilômetros. Então a gente às vezes se sacrifica, o município, o prefeito se sacrifica para resolver o problema pontual da população
e não tem recurso para isso, e não é repassado esse recurso para isso, porque você vai para muitas casas de misericórdia que foram criadas por aí, hoje você dá um suporte ao município e o prefeito ainda ajuda. Mas, no entanto, você ainda não resolve o problema da saúde pública. A mesma coisa na educação. Hoje você quer, todo mundo tem o discurso da educação, mas quem segura a educação com todas as duas mãos, merenda, transporte, alimentação, tudo é a prefeitura. São muitos desafios e a gente vai continuar esse bate-papo no próximo bloco. Não saia daí que a gente volta já. A minha convidada de hoje do Band Entrevista é a prefeita da cidade de Cardeal da Silva e presidente da União dos Municípios da Bahia, Maria Quitéria. Prefeita, no bloco anterior você falou aí dos desafios para os municípios manter serviços essenciais como educação, saúde. Agora, em março deste ano, o governador Rui Costa lançou o Pacto pela Educação. Como é que está esse diálogo entre o governo do estado e as prefeituras para este setor que é um dos mais importantes? Com certeza, a gente fez, a maioria dos municípios já assinaram, inclusive a UPB foi uma das responsáveis para colher dos prefeitos a assinatura e cobrar que se fosse feito esse pacto de uma forma não só precisa para que a população, a sociedade e todos os entes ligados à educação entendessem qual era a missão do pacto. E o pacto nada mais é do que você juntar todas as forças em prol do aluno. De estar recebendo esse aluno, de que forma que você vai passar esse conteúdo, a responsabilidade do professor, mas também a responsabilidade dos pais, a forma como vai se conduzir o trabalho durante o ano letivo, de não faltar, a prefeitura de não deixar que o ônibus quebre, que tenha uma estrada que seja acessível, que o aluno não tenha tanta dificuldade para chegar na escola. Então, esse pacto, ele veio de uma forma a somar todas as forças. Eu tenho acompanhado alguns municípios que têm se esforçado, a maioria deles tem se esforçado a estar buscando não tem uma receita de bolo pronta para a educação, porque a educação ela é feita de pessoas. As pessoas que têm que buscar a forma de que melhor aquele aluno. A gente tem casos de escolas públicas que os alunos saem alfabetizados nos primeiros anos. E tem escolas que o menino chega até a 8ª série e ainda não aprendeu a ler e escrever. Isso não é uma deficiência, às vezes, nem do professor, às vezes, do aluno. Isso é a forma, a didática que ainda não foi encontrada correta para aquele aluno. E não tem como você ter numa sala de 50, 60 alunos, você ter essa dimensão específica para um. Mas a gente tem que buscar isso junto com o conselho, com o conselho de pais, conselho de professores, buscar essa didática. Então, eu olhei esse pacto com bons olhos, porque o governador envolveu outros setores que antes não estavam envolvidos com a educação, que é a forma que você tem de colocar responsabilidades e distribuir essa tarefa árdua, que é educar um país para o futuro. Você falou aí de um aspecto muito importante, que é a base do ensino, que é a relação, né? A relação pessoal entre professor e aluno, entre professor e comunidade, pais e escola. Agora, com relação à infraestrutura, essa dificuldade financeira e essa redução do repasse pelo governo federal tem prejudicado a melhoria de infraestrutura, a ampliação de escolas? Com certeza. Na verdade, as prefeituras elas buscaram e avançaram muito na questão da infraestrutura. O problema maior hoje que nós estamos enfrentando é o custeio da máquina pública. Seja ela em qualquer área, a gente tem a dificuldade de pagamento. Por exemplo, nós temos um piso que foi aprovado pelo Congresso Nacional para o professor. Porém, esse piso que veio com um objetivo de equalizar as perdas de todos os anos que a educação teve e que nós sabemos que realmente é necessário e precisa, mas vieram com alguns porém, veio com um plano de cargos e salários que tinham sido aprovado em muitos municípios e que essa remuneração dobra e muitas vezes triplica até o salário, o valor do piso. Isso hoje, com a redução dos repasses, a gente está tendo dificuldade de pagar
valorização tão sonhada para uma categoria que realmente merece, mas que de uma forma ou de outra, quando você fez o piso, quando você aprovou o piso, você deu, não, o meu teto é esse. Mas aí a gente já tinha uma lei antes aprovada nos municípios que dava a esse teto mais vantagens. E essas vantagens hoje que estão na maioria dos municípios, inclusive no meu, a gente está tendo dificuldade de arcar por conta da outra falta, né, que a gente está tendo na complementação para você melhorar a pintura de uma escola. Na maioria do Fundeb, que você é obrigado a gastar 60%, os municípios estão gastando quase 100%. E aí você não tem como fazer educação só com salário. Aí você fica faltando em outra área, que é realmente na infraestrutura. Com relação à saúde, o governador também apresentou em março deste ano o modelo de consórcio entre o Estado e as prefeituras, né? E ali estava prevista a construção de policlínicas também no interior do Estado e evitando essa sobrecarga na capital. Esse programa tem avançado? Tem. Inclusive, a gente estruturou na UPB a sala dos consórcios. A intenção do governador é criar grandes centros e tirar o que hoje se faz nos hospitais, como exames emergenciais, e serem tratados nessas policlínicas. Porém, nosso estado, a gente tem 33 consórcios. Nós criamos agora, dentro desse fórum de consórcios, a Federação de Consórcios, que está estruturando aos poucos os consórcios para que eles possam receber essa demanda nova, que são as policlínicas de saúde. E que lá no Ceará, como foi o exemplo que foi seguido aqui na Bahia, as policlínicas têm dado certo, têm avançado, têm recurso em caixa, é uma solução que está funcionando. A gente conversa com os prefeitos e a gente viu que funciona, mas aqui na Bahia a gente precisa melhorar ainda com essa questão da estruturação dos consórcios. Prefeita, muito obrigada pela sua participação aqui, por apresentar essas ações da União dos Municípios da Bahia. Muito obrigada. Eu que agradeço, a Tia Alemanha, de todos aqui do estúdio. Eu queria agradecer a recepção e dizer que é um prazer falar para vocês que sempre a gente, né, tem as informações da Band News, na rádio, agora na Band TV, a gente tem maior satisfação em poder contribuir. O prazer é nosso. Bem, e você já sabe, temos um novo encontro no próximo domingo. Até lá!